Olá, eu me chamo Bruce e hoje vamos falar um pouquinho do Microsoft Azure e sobre a infraestrutura, né, da estrutura da Microsoft. Bom, eu sou um dos especialistas aqui do time da FC Nuvem, né, especialista em Cloud Computing e da parte da Microsoft Azure. E hoje vamos estar vendo um pouquinho dos temas, falando um pouquinho de Cloud Computing, Microsoft Azure e a parte de estrutura e virtual network, tá? Então aqui nos nossos slides, ao fundo, para quem ainda não conhece os tipos de Cloud Computing, né, mais conhecidos, hoje nós temos todas essas sopas de letrinhas. Então os principais que nós temos hoje é o IaaS, que é o Infrastructure as a Service, o PaaS, que é o Platform as a Service, e o SaaS, que é o Software as a Service. Né? Esses são os principais estruturas de um Cloud Computing. E nós vamos focar bastante hoje no de IaaS, né? Infraestrutura como serviço. E os demais embaixo os outros tipos de serviço. Então temos Developer as a Service, Communication as a Service, Database as a Service, e Security as a Service e Disaster Recovery as a Service também. Para gerenciar uma estrutura de Cloud Computing, quando nós falamos em camadas de estrutura dentro do Azure, o que nós gerenciamos e o que a Microsoft gerencia, né? Então, pensando no nosso ambiente local, eu tenho o meu pacote de software. Então, eu tenho a minha gerência das minhas aplicações, o meu sistema operacional, eu tenho meus servidores, eu tenho a minha rede, eu tenho meus storages, onde tudo fisicamente dentro do meu data center. Tudo isso é gerenciado por mim. E eu tenho que ter o cuidado com o meu hardware, renovações, licenciamento e uma infinidade de outras coisas. Quando eu penso em Cloud Computing, eu estou usando a estrutura da Microsoft. E essa estrutura da Microsoft envolve a parte de virtualização de servidores, storage network, que são hardwares. Esses hardwares são gerenciados somente pela Microsoft, ou seja, eu não tenho contato com eles. Isso que já garantia fisicamente do que a estrutura sua que você está subindo, ela esteja íntegra, né? E você tenha uma estrutura robusta, escalonável e que você consiga gerenciar somente a parte do que você realmente precisa, que ou seja, as suas aplicações, seus dados, a parte do sistema operacional, onde você vai optar por instalar ou um Windows ou um Open Source em Linux. E nesse formato você vai gerenciar somente o SO, tá? E não deixa de se preocupar com a estrutura física, ok? E nós vamos focar bastante nesse treinamento, nessa infraestrutura, tá? E os outros modelos, como a Microsoft trabalha, né? Ela tem a parte da plataforma as a service. Neste cenário, resumidamente, eu não preciso me preocupar aí na parte do sistema operacional, tá? O sistema operacional eu não tenho acesso a esse core. Esse core fica com a Microsoft gerenciando, ou seja, eu só me preocupo com meus dados e minha aplicação. Isso facilita muito o gerenciamento para quem gosta de desenvolver, né? O desenvolvedor ele opta por esse tipo de serviço, pois ele não precisa mais se preocupar com as configurações que devem ser feitas no sistema operacional. Tudo isso para ele é entregado de forma instantânea e ele só se preocupa realmente com o que interessa, que é o desenvolvimento. E a parte de software como serviços, nós usamos muito o exemplo do Office 365, onde eu tenho uma plataforma que eu só acesso, gerencio os usuários e está pronto, e crio meus e-mails, e crio contas, e crio infinidade, crio meus usuários para acessar uma estrutura de software e eu não tenho mais gerência nenhuma nisso, eu só faço essa parte da criação, né, do gerenciamento, mas a parte de jogar os dados e tudo mais não entra nesse cenário, tá bom? Agora entra numa metodologia que funciona para todas as nuvens, que é como são definidas os tipos de cloud. Então nós temos o on e off, né? Quando você tem uma máquina virtual dentro de uma estrutura, né, ela trabalha 24/7, né? Está ligada todo o período, ela está sendo consumida. Mas nem sempre, algumas estruturas, por exemplo, um ambiente de homologação, de fato todo mundo está trabalhando nesse ambiente, né? E esse ambiente ele fica com um período de inatividade. Isso gera custo para a nuvem. Por quê? Porque uma máquina ligada, ela é cobrada, né? No caso do Microsoft é cobrado por minuto, né? E esse minuto ele é taxado, então se você ligou uma máquina e usou 10 minutos, você vai ser cobrado por 10 minutos de uso. Se você usou a máquina por 24 horas, você vai ser pago por 24 horas.
E no mês é computado mais ou menos uma média de 130 horas. Então, todo esse valor que você paga por hora ligada, ele gera um custo no final deste mês. E para ambiente de homologação, né, você pode ter uma economia nesse cenário. Porque eu posso realmente trabalhar com uma estrutura que trabalha somente horário comercial, 8 horas por dia ou 9 horas, conforme a necessidade, e você vai reduzir os custos. Porque eu vou passar, em vez de usar 730 horas, eu vou usar 200 horas no mês. Isso você já vai ter uma redução de custo muito grande para quem usa estrutura em cloud, tá? Esse é um formato. O que é o outro benefício de definição de cloud? É o crescimento rápido, né? Que é o segundo, é o grau de crescimento. Então, por exemplo, eu preciso criar uma máquina nova, eu preciso expandir o hardware. Uma máquina que tenha 2 core, 8 de memória, eu posso expandir ela rapidamente para um 4 core, 16, 32 de memória e assim vai, de forma muito rápida, né? Hoje, uma estrutura local, eu estou limitado ao meu hardware. Se eu não tiver um hardware disponível para crescimento, eu tenho que adquirir novos hardwares. Na nuvem, não. Na nuvem eu tenho disponível de forma rápida e eficiente. Outra definição é os picos, né, que essa máquina pode gerar. Esses picos, que eles chamam os picos que você não consegue identificar, que assim, realmente eu não tenho previsibilidade. Então eu estou trabalhando durante o dia e nesse dia ele tem um pico. Esse pico inesperado faz com que às vezes a máquina fica mais lenta ou chegue até a cair. Por quê? Porque eu não provisionei de forma correta a minha estrutura. Então, quando eu penso em uma estrutura de nuvem que eu quero usar meus serviços, eu preciso muito saber o que eu vou subir, quanto que vai consumir de processamento e memória, para quê? Para eu definir o que? Os picos planejados, que é essa segunda até quarta parte aqui. Esses picos, essas ondas, esse plano que a gente vai definir dentro da estrutura de máquinas, vai ser o quê? Vai ser previsto e isso a sua máquina não vai cair ou vai ficar indisponível, porque ao longo do dia esses picos eles vai estar cobertos pela quantidade de CPU que você determinou. Então, essas definições de nuvem são recomendadas desde o início. Então você tem que pensar na estrutura inicial para depois você já começar a construir isso. Então tudo isso é previsto antes. Mas se você, de fato, aconteceu um imprevisto, eu calculei errado ou fiz um dimensionamento incorreto, não tem problema, porque você consegue corrigir isso de forma rápida, trocando o plano para um ou para outro. Agora vamos falar um pouquinho do Microsoft Azure, tá? E como funciona a infraestrutura dele. Hoje, a Microsoft está globalmente espalhada em 50 regiões mundialmente. Então eu tenho 50 regiões e disponíveis em 140 países e uma infinidade de data centers que não são divulgados. Então cada região eu posso ter de 2 a 1 ou mais data centers distribuídos globalmente, tá? E como funciona essa estrutura da Microsoft? Para ter toda a redundância e garantia que os clientes precisam. Ela está dividida em o que eles chamam de zona de paridade, né? Região de paridade. Essas regiões, então, eu tenho um data center que fica dentro de uma região, né? Então vamos pegar um exemplo do Brasil, é uma região. Então tem um data center no Brasil. Toda a minha estrutura que eu subo aqui dentro do data center, né? Do São Paulo, aqui do Brasil, na região sul, ele se mantém local. E eu posso optar por ter uma redundância dele dos meus dados, né? Ou seja, eu posso jogar ele para um outro data center. Então, eu subo uma máquina, hoje um servidor, esse servidor fica aqui local no Brasil e eu também posso ter uma cópia dele em outro data center. Só que esse data center ele não é escolhido assim de forma aleatória. Por exemplo, eu não posso escolher que eu quero guardar uma máquina virtual em um data center que está no Japão, por exemplo. Isso é pré-definido, é uma parte da estrutura do Azure, né? Então, no caso do Brasil, a região que é o par dele, a região par, ela fica nos Estados Unidos, que é no sul do Texas, lá na Central Sul.
essa região é a que dá um backup, é como se fosse um backup da estrutura aqui do Brasil, né? Como eu não tenho nenhum outro data center, ou outra região aqui no Brasil, eu só tenho aqui no sul, então ainda, né, está previsto para estar saindo mais uma região. Como eu não tenho essa outra região aqui, então ele replica para fora. Então existe uma conectividade através de uma fibra que liga entre esses dois data centers. Então, quando eu crio uma estrutura e eu escolho essa opção de fazer a redundância, ele vai salvar lá os meus dados lá no data center par dele, na região par. Como mostra aqui o desenho. Então eu tenho uma região e tenho uma região par que fica dentro de um conjunto, tá? Então, exemplo de uma zona de paridade, uma região de paridade. Eu tenho um servidor. Então, eu tenho um servidor, eu tenho um disco, eu tenho um VHD. Esse VHD está aqui no Data Center do Brasil, como vocês podem ver aqui na telinha. E o meu Data Center par é o da região central, né? Sul-central dos Estados Unidos. Então, ele pega e faz uma cópia desse disco para lá. Ou seja, eu tenho uma cópia do meu dado. Esse dado é transparente. Então, não quer dizer que se minha estrutura aqui ficar indisponível, essa máquina vai ligar automaticamente lá. Não, não é dessa forma. É só uma cópia. Então, uma cópia que fica de backup em caso de um desastre ambiental ou data center, alguma coisa aconteceu que você fique indisponível, você consiga recuperar esses dados. Então, esses dados são armazenados em um storage. E para falar um pouquinho de como que está distribuído o storage, né, como está definidos, eles têm 4 tipos, que é o local redundante, ou seja, eu tenho um backup aqui no local, eu tenho uma estrutura definida, eu subo o meu servidor e ele fica aqui no data center que eu escolhi. Por exemplo, o Brasil, como eu dei no exemplo anterior. Quero que eu tenha uma cópia desse servidor para uma outra região. Ele é chamado de GRS, georredundante. Então, logo, essa cópia ela é feita para o data center par dele, que no nosso exemplo era a do sul central dos Estados Unidos, né? Central-sul dos Estados Unidos. Eu tenho o zone redundante, que é o quê? É dentro da região, eu posso ter um ou mais data centers e a cópia fica entre esses data centers na mesma região. Então, exemplo, no Brasil eu tenho um ou mais data centers, tá? Isso não é divulgado. Então, eu tenho mais de um data center. Eu consigo habilitar e ele faz essa cópia entre os data centers da mesma região. Ou seja, se um dia der falha no data center, eu tenho meu dado em outro, tá? Transparente. Então, ele fica local aqui, só que com redundância entre data centers. E eu tenho também o RAGRS, que é o quê? Quando eu faço essa cópia ela é transparente, então eu não enxergo meus dados lá no outro storage do outro data center. Então eu posso optar por ver esses dados. E ao escolher os dados, eu preciso habilitar o RAGRS, tá? que é o Read Access georredundante. Tá? E com isso eu consigo ver os dados em outro data center. Então eu consigo ver o VHD, o disco lá da minha VM, em outra localidade. Então, no exemplo que temos aqui, eu tenho minha máquina virtual. A partir do momento que eu escolho salvar num data center, eu tenho o LRS, né? Local redundante. A cópia do disco ela é feita de 3 cópias. Então, ela é feita 3 cópias em 3 storages diferentes. Ou seja, eu tenho uma redundância contra queimas de disco. Então, para quem já trabalhou, quem trabalha com data center, sabe a dificuldade que é o quê? Quando queima um disco e a gente tem que trocar no data center. Isso não acontece no Azure porque eu tenho essa redundância entre os discos e as cópias. Quando eu faço a cópia para um outro data center, no GRS, eu tenho mais 3 cópias também lá no outro local. Então, ou seja, eu tenho uma redundância, além de ter uma redundância dos meus discos e também no outro data center, eles fazem 3 cópias. Então, isso eu não preciso me preocupar, pois eu sempre vou estar disponível. Então, disco não é um problema neste cenário que temos aqui. Então, uma máquina, se cair essa máquina desse data center, o meu disco está aqui local. Porém, se eu tive uma queda nesse data center, os dados estão lá fora. Ou seja, essa conexão eu vou perder.
mas o meu dado não, porque ele está lá fora. Então eu consigo de alguma forma recuperar isso. Quais são as formas? Abrir um chamado no Microsoft, né, entrando em contato com eles e pedindo para que eles entreguem, ou você consiga através do portal fazer o download desse VHD ou até mesmo subir esse disco lá na outra localidade, ok? Dentro do Azure nós temos os modelos de infraestrutura, né? A Microsoft está há anos no mercado e ela começou com um modelo que a gente chama de clássico, modelos clássicos. Esse modelo clássico, ele era um conjunto que é chamado de Cloud Service. Então eu tinha um servidor, né? E esse servidor ele já subia com tudo que eu precisava. Então eu subia com load balance, eu subia com IP público, eu já subia com storage, eu já subia dentro de uma rede, tudo acoplado dentro dele. E isso para gerenciar era tranquilo, mas ele era bem mais fechado. Eu não conseguia movimentar qualquer coisa, eu não conseguia falar assim, olha, eu quero ter um grupo separado, eu quero ter uma outra máquina, eu consigo... Era um pouco mais fechado a estrutura, tá? E pensando nisso, a Microsoft, a partir de mais ou menos no meados de 2015, final de 2015 e início de 2016, eles lançaram um novo modelo, né, que está hoje, né, sendo usado dentro da estrutura do Microsoft Azure, que é o que eles chamam de WARM, né, o Azure Resource Manager. Nesse cenário, ele é dividido em grupos de recursos. Esse grupo de recursos, eu consigo definir grupos para redes, grupos para máquinas virtuais, grupos para storages, e eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais segmentação, eu tenho maior controle, né, da minha estrutura. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual, eu tenho uma interface de rede, eu posso ter um IP público ou não, e ela está atrelada a uma rede. Mas não necessariamente cada componente desses tem que estar dentro do mesmo grupo de recursos. Ou seja, eu posso estar com esses itens totalmente separados. Isso para a administração, em alguns modelos, nós vamos ver que realmente faz toda a diferença. Por quê? Porque se eu tiver um time segmentado dentro da minha estrutura, então eu tenho um time de redes, eu tenho um time de servidores, eu tenho um time de segurança, eu posso, a partir daí, dar permissões para eles de quê? Gerenciar somente o grupo de recursos que tem permissão. Então eu posso criar um grupo de recursos só para redes e liberar somente para o meu time de redes gerenciar esses recursos. Eu tenho um time de servidores de Windows, eu posso deixar somente eles enxergarem esse recurso. Então ficou mais gerenciável, mais segmentado e ficou muito mais fácil de gerenciar essa estrutura, tá? Então, as conexões são por este endereço, né, do Microsoft Azure, onde gerencia. Então eu tenho um modelo clássico, eu gerenciava pelo Manager Windows Azure.com. E o novo é o portal.azure.com. Hoje, se você logar neste antigo, você vai ser direcionado para o novo modelo, tá? Mas algumas estruturas, né, alguns clientes, algumas estruturas que nasceram anteriormente no modelo clássico, elas ainda estão lá, elas existem. Então eu já consigo gerenciar também essa estrutura no novo portal, pois ele está definido na frente com o nome de clássico. Nós vamos ver mais para frente isso. Então a telinha aqui do ambiente clássico, né, que é chamada do Azure Service Manager, era essa estruturinha, né, esses arquivos. Então eu tinha uma escolha aqui, né, um painelzinho aqui do lado esquerdo, onde eu escolhia o que eu ia criar dentro do ambiente. E o novo portal também é basicamente igual, só que já com uma cara totalmente nova. O Azure ele tem um Marketplace. O Marketplace é um conjunto de ferramentas, né? Que a gente fala de ferramentas, mas é como se fossem apps, né? Prontos. Então imagina, nós temos lá nossos aplicativos que nós instalamos no nosso celular, é a mesma analogia que a gente usa aqui. Então eu tenho um servidor pronto, onde eu vou instalar um servidor Windows, eu posso ter um servidor já com banco de dados SQL já instalado. Isso, o que traz de benefício? Traz um benefício muito bom, que é o quê? Em vez de eu pegar lá, instalar um servidor sobre um Windows Server e instalar um SQL, fazer as configurações, ele já me traz pronto.
Então, antes de eu iniciar todo um projeto, é legal você olhar o Marketplace e ver se você já não encontra toda uma estrutura já montada. Então, eu posso optar por aqui, por exemplo, eu quero subir um Firewall, né, do Azure, quero usar um Appliance virtual. Ele já tem uns firewalls aqui, tem uma infinidade de firewalls que nós conseguimos subir na estrutura e ele já vem pré-configurado para ser usado. Então, não tem todo um trabalho de você fazer todas as etapas. Você pode fazer isso, né? Se for o caso, em alguns casos tem que ser feito dessa forma. Mas para ganhar tempo, você pode olhar o Marketplace e ver se você tem assim o seu aplicativo que já vai te atender da forma mais rápida possível. E dentro da nuvem da Microsoft, nós temos o Open Source, né? Então nós temos estruturas em ambientes de Open Source, então eu posso subir um Linux, eu posso subir ambientes integrados, então tem essa infinidade, um ecossistema muito grande, com muito investimento em Open Source. A Microsoft investe em Open Source e ela incentiva o uso do Open Source. Hoje temos times dentro da própria Microsoft focados em Open Source, né? Então, para quem é da mais antigo, né, já falar, poxa, Microsoft e Linux e Open Source, como que é isso, né? E hoje a Microsoft mudou, porque hoje o principal é vender serviço, né? E é importante que essas ferramentas sejam integradas ao ambiente de cloud, correto? E um pouquinho da rede virtual aqui, que vai fazer todo sentido na hora de nós criarmos nossa máquina. A rede virtual do Azure, por exemplo, vamos mostrar uma estrutura on-premise. Então, dentro, né, do seu data center, o mínimo que deveria existir era um roteador, um firewall, né, segmentado meus ambientes web através de uns servidores web, 3 ou não, redundante ou não, né, um servidor de DNS respondendo para fora, né, os nodes desses IPs. E eu tenho um outro firewall que segmenta a minha rede, uma rede interna, e lá eu tenho minhas bases de dados, né? Então, meus ambientes webs que estão numa DMZ, que é uma zona delimitada, né? Que essa zona é o quê? É a que vai ficar exposta para a internet, que vai ter os IPs, que vai ter acesso fora, né? Ela está protegida através de um firewall também, e também os meus bancos de dados existem um outro firewall que protege a minha camada interna, onde dá do quê? Desses ambientes externos. Então, somente esses servidores webs consultarão as bases de dados, né? E aqui eu tenho um AD, né, um Active Directory, fazendo a autenticação desse ambiente. Essa é uma estrutura bem simples, né? Quando nós passamos para a nuvem, eu tenho uma outra estrutura, né? Mas que é bem similar à estrutura que eu mostrei anterior. Essa estrutura, eu também tenho meus ambientes web, né, segmentados, eu tenho meu servidor de DNS, eu tenho a minha estrutura aqui dentro de cloud separada dentro de uma rede, né? Eu tenho um NSG, que é o Network Security Group, que é o firewall que vai proteger esse front-end, né? O front-end é o que vai ficar exposto para a internet, novamente. Eu tenho um outro NSG, né, que é um firewall, que vai também estar filtrando o que vai estar comunicando com os meus servidores de banco de dados aqui, tá? Então a estrutura de redes é segmentada desta forma. Então veja que o que você tem hoje de estrutura local, você pode ter também na cloud perfeitamente. E quando eu quero fazer conexões híbridas, o que é a conexão híbrida? Eu fazer uma conexão, ter um ambiente local e ter um ambiente na nuvem, tá? Então na cloud eu tenho lá uns servidores, eu tenho meus storages, eu tenho um gateway e eu faço uma conexão com o meu ambiente local através do que? De uma rede site to site, ou seja, eu tenho dois firewalls se comunicando, fechando um túnel de VPN para habilitar a comunicação entre a rede do Azure e a rede local. Eu posso também ter uma conectividade, né, de garantia de segurança, de máquina com máquina, ou seja, eu posso somente dizer que o Azure vai acessar essa máquina específica dentro desse ambiente e vice-versa, tá? E também eu posso fazer uma integração entre também meus ADs.
Então, se eu tenho um Active Directory, que é o meu domínio dentro do local, eu posso ter também um AD na nuvem, que representa também uma redundância do seu ambiente, ou também autenticações para a parte somente de cloud. A camada de aplicação de conectividade, eu também posso fazer a conexão entre eles, né? Através de um Service Bus, né? De um serviço de mensageria, que vai trabalhar com ferramentas de automação. E eu posso sincronizar também dados, né? Então eu tenho um banco de dados SQL, eu posso fazer um sync entre um banco de dados local e um banco de dados na nuvem. E os tipos de conectividade, eles, através da VPN, né? No caso, o site-to-site é o que? A conexão, né? Onde eu vou ter um gateway em cada ponta e vamos fechar o túnel de VPN pela internet. Esse aqui é o mais conhecido de todos. O point to site seria o client to site, que é o quê? É o arquivinho que nós instalamos na máquina e você consegue, através desse arquivinho, fazer a conexão com a nuvem, né? Ou com o local também. Então, através desse arquivinho, você instala no seu Windows ou no seu Linux e você conecta na estrutura de cloud, como se estivesse localmente. O VNet to VNet são estruturas de Microsoft. Então, se eu tenho dois data centers e duas redes, né, ou duas redes ou dois data centers separados, eu posso fazer a conexão entre essas redes. Então, eu posso falar que uma rede de produção, ela pode comunicar com uma rede de produção de outro, né? Então, se eu tenho essas estruturas separadas, eu posso fazer com que elas se conversem dentro do Azure de forma bastante simples. Então, na caso do Azure, é chamado de Virtual Network. Então, eu consigo fazer Virtual Network para Virtual Network, ok? Outro é o Multisite. O Multisite é um cenário onde eu tenho um ponto de acesso e eu posso acessar vários sites. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho aqui dentro eu tenho um gateway aqui que está fechando um túnel de VPN com o cloud aqui no Brasil. Eu tenho uma conexão. Eu tenho um outro data center que está lá nos Estados Unidos. Eu faço uma outra conexão para lá. Eu tenho mais um data center lá no Japão. Então eu tenho mais uma VPN lá também fechada com o Japão. Ou seja, eu tenho 3 data centers conectados comigo e isso é o conceito de multi-site. Eu posso conectar para vários sites, tá? E o Express Route é um link dedicado, é uma MPLS. Ou seja, eu posso ter uma contratação de um link que vai ser instalado dentro aqui do meu ambiente e vou levar ele até o data center da Microsoft. Ou seja, eu vou fazer uma conexão ponto a ponto. Como é feita essa conexão ponto a ponto, né, do Express Route? É através de parcerias. A Microsoft hoje ela tem esses parceiros que nós estamos vendo aqui. Equinix, Level 3, Verizon. Esses parceiros, nós temos que entrar em contato com eles primeiro, né? E solicitar, olha, eu quero contratar um link dedicado. Eles vão fazer o quê? Vão te passar todos os orçamentos, quanto que vai custar esse link, né? Então você vai ter que fechar com uma operadora, a operadora vai instalar aqui o hardware, vai instalar o link, vai levar a ponta deste link lá para esses parceiros, vai fechar um túnel com esse parceiro e esse parceiro vai rotear para os data centers da Microsoft, né? Com isso você vai ter uma latência muito baixa, ok? Como se você estivesse dentro do próprio data center da Microsoft. Uma estrutura de 2 data centers separados ou redes, você pode fazer o peering. O peering é um VNet to VNet, também como eu mencionei. Você pode segmentar eles também tanto em subnets como também em redes separadas. Então, no desenho aqui, nós temos a rede A e a rede B. Essa rede A eu tenho um servidor. Esse servidor está comunicando com um outro servidor em outra rede, em outra subnet, né? Como a gente pode ver aqui, né, eu tenho outros servidores. E eu tenho um gateway de VPN. Olha que este gateway de VPN, ele está fechado um túnel de VPN com o ambiente on-premises, tá? E eu tenho uma rede B que está com o peering também conectado. Então veja que eu tenho um servidor na rede B, um servidor na rede A. Eles estão conversando com esta outra rede, que é a rede chamada de Ruby VNet.
E o que acontece? Esses servidores, ele passa, cai bem para essa rede, e se ele precisar chegar para a rede local, on-premise, ele passa por essa rede e vem aqui no escritório, né, fazendo a comunicação interna, ok? Então eu chamo aqui de rede transitiva lá, ok? Vamos para a demonstração no portal. Bom, estou aqui no portal do Microsoft Azure e, para quem ainda não tem familiaridade no portal, aqui é meu login. Eu tenho uma conta na Microsoft e aqui eu posso fazer algumas coisas, ver principalmente quanto que eu estou gastando, né? Submeter um feedback, ver as permissões, tá? Eu consigo abrir um chamado na Microsoft, se eu tiver alguma indisponibilidade, posso mostrar a minha satisfação, meu feedback para eles. Eu posso mudar aqui o design do meu portal, eu posso trocar a cor a qualquer momento, eu posso mudar a língua, né? Deixar da forma que eu desejo, né? Então é um portal bonito de se gerenciar e bem customizado. A parte de Cloud Shell é a parte onde eu consigo gerar alguns scripts e algumas chamadas através de linha de comando, o que tem neste ambiente, tá? Mas isso aqui fica para uma próxima aula, tá? Aqui eu tenho minhas notificações. Tudo que eu executar aqui dentro vai ser notificado e ele vai processar e vai me dizer, por exemplo, eu vou criar uma máquina, ele vai mostrar, estou criando a máquina e eu vou aguardar com que essa notificação termine. O meu dashboard, ele é uma tela que eu posso colocar aqui dentro gráficos de monitoria, posso colocar servidores, então são atalhos. Né? Sabe aqueles atalhos que você tem no Windows? É a mesma coisa, tem alguns atalhos que eu posso customizar essa tela para facilitar meu gerenciamento. E aqui no menu do lado esquerdo, que é tudo que eu tenho disponível para criar dentro da nuvem Microsoft. Por exemplo, em todos os serviços eu tenho uma infinidade, desde máquinas virtuais, eu posso ver discos, eu posso ver, tem application gateways, eu tenho DNS, eu tenho uma infinidade de coisas, eu tenho storage. Olha, veja que aqui tem o clássico. Lembra que eu falei que o modelo clássico era antigo, ainda são referenciados como classic na frente do recurso. Eu tenho a parte de PaaS, que são os application services, né, a parte de CDN e aí vai. Tudo isso aqui disponível no portal para ser criado, tá? No exemplo que eu vou seguir aqui, nós vamos criar uma máquina virtual. Mas antes de criar uma máquina virtual, eu preciso seguir uma metodologia que a gente considera como melhores práticas para criar uma máquina virtual ou gerenciamento de nuvem, né? Lembra do grupo de recursos onde eu vou definir toda a minha estrutura? Então, dentro de Resource Group, eu vou criar um grupo. Eu tenho alguns grupos aqui já criados, então vamos criar um outro aqui internamente. Vamos criar um grupo de exemplo, né? O nome exemplo eu vou definir onde eu vou estar localizando esse data center. Vamos escolher aqui no Brasil e clique em criar. Veja que meu exemplo entrou aqui, que é um grupo de recursos, onde eu vou fazer o quê? Eu vou dizer aqui esse grupo de recursos, o que eu vou adicionar dentro dele. Eu posso escolher adicionar a máquina, eu posso definir para criar uma rede. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo uma arquitetura, né, para a nuvem. Vamos dividir ela. Aqui é da forma que você definir. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, máquinas virtuais, VMs. Então, tudo que for máquina virtual eu vou colocar dentro desse grupo de recurso. Eu posso colocar network, ou seja, a rede, né, a parte de IPs, a parte de firewalls, eu posso colocar tudo aqui dentro. De security, posso dividir também. Então, o nome. Ou você pode dividir por serviços. Então, imagina se você tem um IRP, você pode falar, olha, vai ficar somente o servidor de IRP aqui. Ou vai ficar o meu servidor web, só os servidores web. Servidores de banco de dados SQL, somente o banco de dados SQL. Essa divisão é uma forma correta de ser feita.
Então, geralmente, como eu faço? Eu gosto muito de separar por serviço. Então, eu separo da seguinte forma, RP. Então, eu coloco somente o servidor de RP aqui dentro. Eu faço SQL. Então, tudo que é o servidor de banco de dados vai ficar dentro deste grupo de recursos. Meu servidor web. Então, o servidor web, onde vai ficar meu site também. E assim eu vou criando e dividindo eles dentro desses grupos. Por quê? Desta forma, eu vou ter um gerenciamento melhor do portal, porque eu vou saber que este grupo está somente aquelas máquinas que eu defini, ok? Então, vamos que primeiro criamos o grupo de recursos, de exemplo, e vamos criar a rede virtual, porque sem rede eu não consigo adicionar o servidor, não é mesmo? Então, eu venho aqui em adicionar e vou dar um nome para a rede, VNet, AZR, de Azure, e tem um range de IP. Esse range de IP eu posso definir, né, a máscara dele. Então eu posso usar um range de IP 192.168.0.0/24. Veja que eu tenho 256 endereços para usar, ou seja, eu posso criar até 256 hosts aqui, 256 máquinas virtuais. E veja que ele está pedindo aqui, ó, deseja criar um novo grupo de recursos, então eu posso, neste momento, criar um grupo de recursos chamado Network, ou eu posso usar aquele que eu criei, né? Então, por isso que é legal você criar um grupo de recursos antes, porque eu só vou selecionando depois ele aqui dentro. Dessa forma, você evita erros do que? De você criar diversos grupos de recursos separados, principalmente em regiões diferentes. Lembra-se que esse grupo de recursos eu coloquei no Brasil. Então imagina eu criar essa rede nos Estados Unidos. Eu nunca vou conseguir fazer eles se comunicarem, ok? A parte de subnet é um nome, então é uma divisão. Então, por exemplo, é muito importante que você defina uma estrutura segmentada dentro dessa rede. Eu tenho 256 endereços para usar, então eu posso dividir ele mais ainda. De que forma? Veja que eu coloquei uma rede front-end, então eu vou colocar somente os servidores que ficarão expostos na internet. Lembra do nosso desenho lá no PowerPoint? Então eu vou definir aqui 1/26. Veja, eu vou ter 64 hosts aqui dentro desta rede, front-end. A parte de proteção de ataque de denegação, eu posso optar por um plano básico ou um plano standard, tá? Então veja que a Microsoft também protege fisicamente os seus hardwares, tá? E clico aqui para validar o recurso. Aguardo um tempinho, veja que as notificações, que tudo que está acontecendo está gerando aqui e vai me dar um aviso quando isso estiver pronto. Veja que ele criou no VNet AZR, dentro do grupo de recursos exemplo, no Data Center do Brasil. Agora eu posso criar minha máquina virtual. Venho aqui em adicionar. E lembra do Marketplace? No Marketplace existem uma infinidade de estruturas aqui dentro. Então eu posso subir um Windows Server, um Ubuntu Server, um Red Hat, né, um FortiGate, que é o Firewall, posso subir um Cisco. Veja, uma infinidade de produtos. É só basta digitar aqui Firewall e você vai ver vários tipos de Firewall para você instalar, conforme você deseja. No caso, eu vou subir um Windows Server. Vou subir um 2016 Data Center. O tipo é Resource Manager de ARM ou clássico. Lembra do modelo antigo? Deixa ele para trás. Vamos usar o modelo novo, Resource Manager. Escolha o nome para sua máquina virtual, vou colocar VM01. Neste caso, você define o nome, tá? Que você deseja. Você pode experimentar como app001 ou o nome de qualquer coisa que você definir, tá? Desde que você se localize. O tipo do disco da máquina, se ela vai ser SSD ou vai ser um HDD,
né? Que o tipo, quais são as diferenças de um SSD e um HDD? É a performance do disco, né? É a leitura, é o IOPS, né? É o input e output. Vou selecionar o SSD. Em username vou definir um usuário padrão, vou colocar no meu nome, mas você pode definir um admin. Vou definir uma senha. A senha ela deve ter pelo menos 12 caracteres. Tá? Seleciono o meu grupo de recursos. E aqui é um item bem interessante. Veja que você pode economizar até 49% com licenciamento. Isso é preso ao Software Assurance. É uma parceria feita com a Microsoft, onde você adquire uma anuidade e você tem uma infinidade de licenças disponíveis para você usar, de acordo com as suas certificações e com seus pontos. Isso você pode adquirir através desse programa chamado Software Assurance. A partir do momento que você tem essa licença, você pode apertar aqui em Yes, né? Selecionar que é o Windows Server, confirmar, e a partir do momento que essa máquina subir, você vai ter um prazo para adicionar a sua licença lá. Isso você salva o custo de licenciamento, porque ele já está pago, já foi pago. Dessa maneira, habilitando não, se eu não tenho minha licença, ela vai consumindo conforme essa máquina está sendo iniciada, está sendo criada, tá? Então, conforme vai passando as horas, 1 hora, 1 minuto, a licença está embutida no custo. E aqui eu tenho os tipos de máquinas virtuais disponíveis. Então, eu tenho planos de série B, série D, série E, né? E assim vai. Série D, série F. Qual que é o melhor modelo? O modelo para você determinar qual você vai escolher, você vai entrar no site da Microsoft e vai procurar por tipos de máquinas virtuais do Azure, né? Dentro lá do Microsoft, você vai ver o que cada plano é. Por exemplo, o plano D, ele é para recursos gerais, General Purpose. Ele está aqui, ó, mostrando. O que é isso aqui? Posso rodar databases de médio, porte, né? Pequenas bases de dados. Por quê? Porque cada processamento tem uma forma diferente de lidar. Veja esse caso daí. Memória otimizada. Então eu tenho o quê? Eu tenho um processador menor, mas eu tenho mais memória para ser usada, mais consumida. Então tudo isso vai refletir em custo no final. Então isso é muito importante definir, porque nem sempre o mais barato é o mais ideal para o seu negócio. Eu vou subir numa série B na minha máquina virtual, B2S. E a parte aqui de, né, Availability Set, de Zone, né, habilidade de zona. O que é isso? Esse é um recurso novo que a Microsoft lançou, que vai permitir que as cópias sejam feitas entre os data centers da mesma zona. Ou seja, lembra lá dos ZRS que eu falei? Então, ele vai entrar aqui e você vai fazer o quê? Vai conseguir escolher qual a região que você quer replicar. Então, por exemplo, eu quero que ele replique para o data center da mesma região X. Aí você vai escolher aqui neste momento, tá ok? A parte de Availability Set é um conjunto de disponibilidade feito antes de você criar a máquina. Ou seja, se eu não criar esse cara antes, você não pode criar ele depois. Por quê? Porque esse aqui garante que fisicamente, imagine você ter 2 servidores iguais. Então eu tenho 2 sites, eu tenho o mesmo site, balanceados em 2 servidores. Só que quando eu crio uma máquina virtual, ele subiu dentro de um hardware, um host físico, né? Então, como que eu garanto que essas 2 máquinas fisicamente dentro do data center do Azure elas estão separadas? É com a Availability Set. Eu preciso criar esse cara neste momento, pois depois eu não consigo mais adicionar essas máquinas, a não ser que seja feito por scripts, tá? Não é uma forma tão simples de acionar. Então, tudo isso você, quando estiver montando uma arquitetura, você precisa pensar. Eu vou ter 2 servidores iguais? Então, é importante eu criar o Availability Set.
Vou criar uma build set para vocês verem aqui e depois vou subir uma outra máquina que vocês vão ver o que acontece. Vou colocar um AS VM. Vou dar um OK. O tipo de storage. Use discos gerenciáveis. Qual é a diferença do disco gerenciável e não gerenciável? É que o disco gerenciável, a Microsoft cuida dele para mim. Então ela hospeda ele dentro de um storage que é gerenciado por ela. Então ela vai pegar o VHD e vai adicionar dentro de um storage. Esse disco gerenciável tem diversas vantagens. Uma delas, você pode criar snapshot do seu servidor. Esse snapshot você pode criar outra máquina, né? Você vai ter mais performance. Você não vai ter problemas de IOPS. Por exemplo, se eu escolher não, eu vou ter que apontar para um storage. A partir do momento que eu aponto para o storage, eu preciso criar esse storage. E ao criar esse storage, ele tem algumas limitações, e uma delas é o IOPS, que é de 20 mil. Então, cada disco que eu coloco dentro de um storage, ele tem uma quantidade de entrada e saída, de IOPS, que é chamado de IOPS. Então, imagina, se eu adicionar uma infinidade de discos dentro do mesmo storage, eu vou ter um problema, porque eu posso estourar esse limite de 20 mil IOPS e deixar com que todo o meu ambiente fique lento. Então, por isso, o disco gerenciável é a melhor opção a ser criada neste momento. E a Microsoft recomenda muito vocês adicionarem no disco gerenciável, porque facilita muito o dia a dia e você não se preocupa mais com essa parte de IOPS, ok? Escolha a rede criada. Veja que, como eu criei a rede anteriormente, eu seleciono ela aqui. Por isso que é muito importante você criar os recursos antes, né? Facilita a escolha aqui e a segmentação. Ah lá, subnet que eu criei também está aqui. E eu posso optar por criar um IP público para esse servidor. Ao criar o IP público, eu posso dar um nome para ele, né? Minha máquina é VM01, posso colocar public IP público, definir o SKU dele, se ele vai ser um nível básico, um nível standard, tá? Mais específico, e posso dar um OK. Veja que aqui ele apareceu uma opção de estático ou dinâmico, né? Ou seja, dinâmico, meu IP pode alterar se eu reiniciar a máquina, ou estático, que fixa o IP público, né? Então é muito importante você escolher um ou outro, né? Qual que você vai... eu vou acessar por nome, então eu escolho o dinâmico, porque eu estou atrelado ao nome, é o mais recomendado. Quando eu vou colocar o estático, já vai ficar fixo esse IP e não vai mudar. Você pode botar, pode migrar esse servidor, que não vai ter problema nenhum. Vamos colocar dinâmico. A diferença de um para o outro, geralmente, é o custo. Para visualizar os custos, tá? Falando sempre em custo, você pode acessar na calculadora do Azure. Todos os recursos que eu mencionei lá naquela lista, eles se encontram aqui na calculadora do Azure. E você pode fazer uma simulação de quanto que você vai gastar. Então, por exemplo, lembra aquele servidor que eu estou subindo? Eu escolhi um plano B2S. Então eu selecionei aqui, né, em destaque, cliquei em máquina virtual, eu venho aqui embaixo, a máquina virtual está aqui, eu estou subindo no Data Center do Brasil, é um servidor do Windows e eu escolhi um plano B2S. Veja, 2 núcleos, 4 GB de memória, né, disco temporário, não é o disco da máquina, é um disco temporário. Esse é muito importante porque todas as estruturas Microsoft, um servidor tem um disco temporário. O que esse disco temporário é? É para você armazenar arquivos que não tem necessidade. Então, geralmente é usado para arquivos de swap, arquivos de paginação, ou alguma saída, alguns arquivos que você queira gerar que você não precisa se preocupar com eles, porque se você reiniciar a máquina, esse disco ele é apagável, apaga, remove, limpa tudo eles. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando você subir uma máquina e ver um disco de dados lá, imagina um banco de dados. Se você colocar sua base de dados nesse disco temporário e você iniciar a máquina, você perdeu seus dados. A partir daí, selecione uma máquina. Então, essa máquina, ela vai subir lá no modo template e ela vai subir com 128 GB de disco.
Então, selecionando aqui, essa máquina no final vai me custar R$ 262,62. Isso se eu deixar ela ligada 24/7. Lembra que eu falei? Se for da mente de homologação 200 horas, essa máquina vai cair para R$ 100. Então eu tenho uma economia. É muito importante então você já definir aqui dentro de uma calculadora mais ou menos quanto que você vai gastar para usar esse ambiente. Vamos novamente aqui no portal. A parte de Firewall, né? Network Security Group. Eu preciso liberar uma porta para acessar essa máquina. Vamos acessar a porta RDP 3389, ou se eu tiver já um serviço de HTTP, porta 80, 443, que for um site, eu já posso liberar essas portas, ou eu posso liberar depois também. Vamos liberar 3389. As extensões eu posso optar por, na hora que subir essa máquina, já instalar uma extensão neste ambiente. Eu posso instalar um Acronis, eu posso instalar um antivírus, tudo dessa lista que tiver aqui já previamente configurado. Drivers de NVIDIA, se for uma máquina de planos que tenha uma placa, né, uma placa de vídeo. Então veja que eu posso já, no início, já instalar. Mas se eu não, isso aqui é opcional. Você pode instalar depois também. Não precisa ser neste momento. O Auto Shutdown. Auto Shutdown é que essa máquina vai estar desligando às 7 da noite. Isso é para quê? Para ambientes que eu subi de teste ou de homologação e para não ficar cobrando e gastando meus créditos se eu tiver que pagar isso daí. Ele desliga às 7 horas e depois, quando eu precisar ligar essa máquina, eu entro no portal e ligo ela, tá? Então todo dia ela só desliga. Então isso evita que eu esqueça de desligar a máquina e fique cobrando a noite inteira enquanto não estiver usando, né? Se for uma máquina de produção que ela vai ficar ligada o tempo inteiro, então eu habilito não desligar. A parte de monitorar aqui, o boot diagnóstico, é para ver a tela, se der algum erro na inicialização do servidor. E ele é armazenado os logs dentro de um storage. Veja que ele está me dando o nome de um storage aqui, criando já do padrão e está armazenando local. Como é log, eu acho que não precisa você ter uma redundância dos logs, correto? Vamos deixar ok aqui mesmo, o mesmo nome default, e vamos usar ele. Aqui os serviços de identidade, se eu quiser vincular um Active Directory, ele já está vinculando ela dentro de um domínio. E eu já também posso habilitar também para que essa máquina faça backups diários, já num padrão. Eu posso criar isso aqui depois também. Vou deixar para depois, em uma próxima aula. A partir daí, ele está me validando tudo que eu escolhi. Quanto que essa máquina vai me custar por hora, né? O plano que eu escolhi, né? Me dá um sumário. Qual o grupo de recurso, qual a região, qual a rede, todos os dados que eu fui selecionando em cima. Se tiver tudo ok, você clica em criar a máquina virtual. A partir daí, você já pode ir lá tomar um cafezinho e aguardar que a máquina vai estar sendo criada automaticamente dentro do portal e você acompanha aqui. Leva em torno de 2 a 5 minutos para estar criando. A partir daí, a máquina está criada, né? Como podemos ver aqui, VM01. Aqui eu tenho um overview da minha máquina, onde mostra o IP público dela, qual é a rede, o nome de DNS que eu posso configurar. Ela está com status de running na região do Brasil e dentro de uma subscrição, né, que é um tenant que você tem do Azure, que você vai adquirir. Okay? E o tamanho dela, que é um standard B2S, 2 core, 4 de memória. Veja que aqui eu tenho o status aqui de controle, né, de monitoria. Então eu tenho quanto que ela está consumindo de CPU neste momento. Olha, tá 70% de consumo de CPU, leitura de memória. Veja esses botões. Esses botões ele marca como um PIN. Cria um atalho dentro do meu dashboard,
A partir do momento eu posso fazer o quê? Criar um painel de monitoramento. Então eu posso ver o status da máquina, posso editar. Eu clicando aqui, ele já abre uma outra guia, onde eu posso ver o consumo de CPU. Olha, teve um pico, que foi o pico de iniciar a máquina, que atingiu 70% de memória e depois caiu. Né? Então essa máquina já não está muito tranquila porque não tem nada rodando nela. E eu posso ficar o quê? Customizando, vendo tamanho aqui, vendo quanto que está consumindo de memória, de disco, de leitura de disco. Basta selecionar os gráficos, ok? Veja aqui, ó, em gráficos de disco, eu tenho leitura e tenho a gravação. Então, quanto que está de leitura, né? Em mega. Leitura e gravação. Veja que um disco está bem rápido de gravação. Ok? Então, voltando para minha máquina virtual, eu tenho a parte de log, onde tudo que for feito dentro dessa máquina, eu vou ser logado. Então, por isso que é muito importante quando você tem um grupo de times, né, que acessam o mesmo ambiente, cada um tenha um e-mail que conecta no portal. Porque aqui vai ser logado tudo que cada um está fazendo nessa máquina. Se reiniciou, se desligou, se adicionou disco, se removeu o disco. Então é melhor que você tenha um controle. Veja aqui que ó, aparece o nome. E esses logs ficam por 90 dias disponíveis. Se você quiser que esses logs fiquem por mais tempo, você vai precisar configurar uma parte de monitoria mais robusta que armazene dentro de um storage esses dados, ok? A parte de controle de acesso. Então, por exemplo, eu, Bruce, eu tenho acesso a essa máquina. Então, se eu quiser que o Joãozinho tenha acesso, eu venho adicionar, coloco aqui qual é a permissão que ele vai ter nessa máquina. Então, ele vai ser dono, ele vai ser um contribuidor ou vai ser um leitor. Quando ele é um dono, ele tem acesso full control nessa máquina. Quando ele é um contribuidor, ele não tem todos os acessos disponíveis, mas ele já consegue fazer ações mais administrativas. E quando ele só tem releitura, ele só consegue visualizar, não consegue fazer nenhuma ação. Então é muito importante você definir qual que é a regra, qual que ele vai ter dentro dessa máquina. E você coloca o e-mail dele, ele vai receber um convite, que vai chegar no e-mail, ele vai clicar, vai acessar. Quando ele acessar o portal do Azure, veja que eu tenho mais máquinas virtuais aqui dentro. VM 1, 2, 3, a VM que a gente criou e uma outra VM. Ele só vai conseguir visualizar essa máquina virtual, por quê? Porque eu só dei permissão para ele neste recurso. A parte de tags é para você se referenciar. Essa VM01, por exemplo, eu posso colocar que essa máquina, vamos lá, vamos imaginar um serviço, o Zabbix, que é um serviço de monitoria. Eu posso falar que essa máquina é o nome Zabbix e posso colocar um valor para ela, monitoramento, que é uma categoria. Eu dou um salvar. Veja que em Overview ele aparece aqui, vai aparecer aqui as tags Zabbix e monitoramento. Quando eu faço um relatório, né, geral, mensal, aparece para mim o quê? Que essa máquina é do Zabbix. Então eu consigo saber quanto que me custou mensalmente essa máquina do Zabbix, se eu não definir o nome. Eu podia colocar o nome da máquina como Zabbix e vir aqui em tags e colocar assim: ah, esse é do departamento de TI, a máquina Zabbix, do departamento de TI. Ou seja, eu posso dividir em centros de custos também, né? O que vai dizer? Quando aí quem essa máquina é do TI, a TI vai pagar. Se for uma máquina do financeiro, o financeiro paga. Então eu consigo gerar isso daí de forma que eu consiga dividir os meus custos para determinadas áreas, ok? A parte de diagnósticos e resolução de problemas, existe uma lista aqui que você pode fazer você mesmo, né? Então você não consegue conectar na máquina virtual. A Microsoft vai te dar já um passo a passo do que você pode fazer antes de você abrir um chamado lá com a Microsoft. Então você já pode ir tentando várias formas aqui para recuperar sua máquina, caso você perdeu o acesso, ou caso teve a máquina está lenta, né? Ou teve um restart inesperado, o que você pode fazer, né? Antes de depois abrir aqui, ó, um chamado na Microsoft, aqui embaixo. Né? Contate o suporte. Aqui na parte de network, rede, veja que meu grupo de segurança aqui, ó,
Network Security Group, está liberada a porta 3389, que nós liberamos lá no início, né? Então, ou seja, se eu quiser conectar nessa máquina, eu já consigo, né? Descendo a P91, 234, 166, 186, né? Já consigo acessar ela. Se eu quiser fixar um outro IP ou fazer algumas alterações, veja que eu cliquei na interface de rede e ele me abriu um novo menu. O novo menu ele tem um overview, tem a parte de logs, controle de acesso, a mesma coisa que nós vimos lá para a máquina virtual também, que é um outro recurso da placa de rede, né? E por mais que ela esteja atrelada a um servidor, ela é um outro recurso. Por exemplo, eu posso, sei lá, excluir servidor, manter essa placa de rede e anexar essa placa de rede em outro servidor também. Veja, aí parte de configurações de IP, isso é muito importante. Não se troca IP dentro da máquina virtual. Então, ou seja, se eu loguei na máquina virtual e digitei um IP fixo dentro da interface de rede, se não for o mesmo IP que eu adicionei aqui, ou da mesma rede, essa máquina vai cair, ela vai ficar indisponível. E aí, para você recuperar isso, existem algumas coisas que devem ser feitas que é um pouco mais trabalhosa. Então, não é recomendado que você altere interfaces de rede, você faça tudo pelo portal. Então, por exemplo, eu quero fixar um IP dessa máquina, eu venho aqui em estático e troco o IP, ou mantenho esse mesmo IP, e eu posso tirar o IP público, ou eu posso criar um novo IP público para essa máquina, veja, bem de forma simples, e dou aqui um salvar, ou seja, dentro do serviço lá de DHCP da Microsoft, ele está setando que esse IP4 é dessa máquina. Ok? Então nenhum outro host vai poder usar. Por quê? Porque como estava em dinâmico, ela pode reiniciar e esse IP pode trocar. Eu posso adicionar um servidor de DNS. Então eu posso apontar ele para um DNS externo, né? No caso ali em cima ele está usando, né, o DNS do Azure. Então o que ele está falando aqui? Que essa máquina aqui que eu acabei de alterar, ele já vai alterar o DNS lá internamente. Então imagina, se eu tenho um servidor de AD, né? Para colocar uma máquina no domínio, em vez de eu ir lá na placa de rede e colocar o IP fixo do AD, eu já venho aqui e coloco o IP do meu AD, né? Se eu tiver uma VPN fechada entre eles, eu vou lá e coloco o IP do AD, sei lá, 10. A partir do momento que essa máquina iniciar, ela vai pegar o DNS desse cara e você já vai conseguir adicionar já no domínio. No nosso caso aqui, eu vou adicionar o DNS do Azure mesmo. Eu posso tirar o firewall também, posso desabilitar, não é recomendado fazer isso, por quê? A partir do momento que você tira o firewall, você está abrindo todos os acessos para fora, todas as portas, e isso daqui é uma falha de segurança gravíssima. Quando a gente só liberou a 3389, é só essa porta que está liberada, as outras demais portas não estão liberadas, ok? Então é muito importante que você mantenha o firewall sempre disponível, e você libere as regras que a gente já vai ver logo mais. A parte de propriedade, né, são informações, MAC address da máquina, ela está taxada na VM01, né, não está com aceleramento na network, né, alguns dados informativos. Os locks são para evitar com que isso tenha exclusão indevida, né, se você pegar e excluir um recurso dentro do Azure sem querer, né, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. A parte de automação de script eu posso copiar esse script inteiro e criar um novo ambiente através de script de comando, né? Então eu não preciso usar o portal para criar uma máquina virtual. Eu posso usar scripts já prontos para criar uma outra estrutura igualzinha, né? Se eu precisar alterar, por exemplo, aqui que tem a máquina VM01 e criar a VM02, eu vou ter que alterar os parâmetros desse código para que ele crie uma nova máquina. Então isso otimiza o nosso tempo, tá? E aqui as regras de entrada e saída, o que está passando por essa máquina, né? O que está se comunicando, você consegue visualizar aqui. Você consegue ver também uma tabela de roteamento, né? E a parte aqui é de suporte. Essa parte de suporte é para abrir um chamado deste recurso. Ok? Então vamos lá. A máquina virtual
Vamos voltar para a máquina virtual. Discos, né? A gente falou em rede, agora vamos falar para disco. Ó, o disco, o nome do disco 127, tá com SSD. Ao clicar aqui no disco, eu também abro uma outra guia, né? Veja que eu já consigo tirar meu snapshot porque ele é disco gerenciável. A partir do momento que eu crio um snapshot, eu já tenho um backup, né? Quanto a IOPS, ó, veja que está 500 IOPS. Ah, e se eu precisar expandir esse disco? É simples, desliga a máquina, aumente o tamanho do disco e dá um salvar e inicia a máquina novamente. Quando você iniciar essa máquina, você vai conseguir estender esse disco, mas você nunca vai poder diminuir esse disco, tá? Somente aumentar. E quando você aumenta um disco, ele vai aumentando aqui a quantidade de IOPS. No caso do Premium Disk, que é o CSD, ele vai alterando aqui para 500, 1000, 2000 IOPS, tá? Conforme a sua necessidade. Ele vai aumentando a velocidade do disco. Size. Então, ou seja, eu escolhi um B2S, que é um 2-core, 4 de memória. Se eu quiser expandir, aumentar, eu posso trocar para qualquer plano dessa lista. Então lembra, teve pico, essa máquina está ficando lenta. É melhor eu trocar o plano dela para atender a demanda e depois eu posso voltar para o plano. Só que tome cuidado, porque ao clicar em um plano e dar um select, ele reinicia a máquina. Então, ou seja, derruba. A parte de security. São recomendações que você pode fazer dentro dessa máquina. A Microsoft ela vai avaliar a sua máquina e ela vai te dar recomendações do que você pode fazer para que essa máquina tenha mais segurança, mais disponibilidade, mais ferramentas de controle. Então, mais uma ferramenta que te garante integridade e segurança. A parte de extensões que a gente deixou para instalar depois, né, é aqui que você pode adicionar. A parte de entrega contínua é você fazer uma integração com o sistema de deploy. Então vamos imaginar resumidamente, eu tenho um Team Service, né, um TFS, né, que faz o que? Você armazena lá o seu código, constrói todas as suas builds e você fala assim, ó, faz um deploy nessa máquina. Então a sua estrutura de deploy lá dentro do TFS, ele vai estar integrado com essa máquina. Então ele vai visualizar essa máquina e de forma rápida você já vai conseguir fazer com que, conforme você vai fazendo os updates dentro do seu código, ele já suba diretamente na máquina. Então você garante a integra sempre contínua mais atualizada do seu ambiente. O Availability Set, veja que ó, eu não cliquei o ambiente. Então, ó, para criar o Availability Set, você tem que ser no momento que criar. Como eu não escolhi isso, então se eu tiver duas máquinas iguais e não tem isso, eu não tenho garantia de que esse ambiente vai estar separado fisicamente dentro da estrutura da Azure. Separados o quê? Em hardwares diferentes, então servidores diferentes, storage diferentes. Então isso também é muito importante definir no início, porque não dá para criar mais ele. É só apagando a máquina e recriando novamente. A parte de configuração é a parte onde eu quero habilitar, tenho a licença do Windows via Software Assurance. Posso habilitar aqui e a partir do próximo mês eu já não pago mais o licenciamento. E posso também registrar no AD também, que a gente tinha visto lá no início de criar a máquina. As propriedades também, para ter mais informações da máquina virtual, status, nome da máquina, IP, né? Se o agente está instalado, qual sistema operacional. O lock que eu mencionei, seria legal você colocar aqui. Por quê? Não pode apagar um nome qualquer. Somente para quê? Para você evitar que apague este recurso. Porque uma vez, se você apagar e não tiver backup, infelizmente, teremos um problema, né? Você perde a máquina. A parte de script que eu mencionei é a mesma coisa, né? Tem para todos os recursos, desde criar a rede e criar a máquina também completa. O auto shutdown você também pode configurar. Lembra que eu desabilitei ele porque essa máquina vai ficar ligada direto, né? Mas eu posso habilitar para desligar a set. Eu posso configurar também agora o backup.
dessa máquina. É importante ter backup, lembra que eu falei, se não tem o lock que eu coloquei lá, você vai perder. Se alguém apagar sem querer. Então tem que tomar muito cuidado. A parte de Disaster Recover se eu quiser fazer o que? Um DR para um outro ambiente, ou fazer uma cópia, pegar esse servidor e trocar de data center. Ele está no Brasil, eu quero levar ele para os Estados Unidos agora. Você vai usar esta ferramenta para fazer uma migração ou fazer um DR. Então, ou seja, o que é um DR? Configurar uma ferramenta para quê? Se um dia der problema nesse data center do Brasil, ele suba a estrutura em outro data center. Tá? A parte de update, de gerenciamento, para você poder fazer atualizações, né, dentro desse ambiente. A parte de inventário, né, você pode gerar um inventário do que está instalado nessa máquina, né, e salvar tudo isso. Algum script que vai ficar rodando e vai fazer um inventário para você do que tem dentro desse ambiente. Você pode rodar comandos, né, remoto. Então, por exemplo, através do Run PowerShell Script, você pode rodar script de PowerShell, você pode criar os seus scripts aqui e pode tomar algumas ações. Você pode clicar aqui e ele vai fazer o que? Vai entrar na máquina e vai executar. Então, no caso, lista de IP, se você clicar em Run, ele vai te dar uma lista de IPs. Veja que ele está acessando uma console e vai te dar uma saída aqui de qual é o IP que está nessa máquina. Então, você pode criar já toda uma estrutura que te facilite no dia a dia. A parte de monitoramento é a parte de alertas. Então eu posso criar alertas aqui para quê? Principalmente CPU, né? CPU target, alerta de CPU. Eu posso colocar uma métrica atrelada à CPU que quando essa máquina atingir, seja igual ou maior a 80%, me envia um alerta, né, por mais de 5 minutos. Para quê? Me envia um e-mail dizendo que essa máquina atingiu mais de 80% de CPU e que ela possa, a qualquer momento, parar. Então isso eu vou receber por e-mail, vou me prever, vou me prevenir e vou tomar uma ação antes de que o problema aconteça. Então eu posso criar alertas para receber neste momento. Parte de métricas. A métricas é onde eu vou ver os meus gráficos, tudo que está acontecendo. CPU, como que foram os picos, como que tá meus gastos de rede, tudo isso. Parte de diagnósticos, né? Eu posso rodar contadores dentro do Windows, né? Para você ver, ficar monitorando lá os picos, então principalmente de IOPS. O disco está consumindo quantos IOPS? Você consegue configurar uns contadores para você monitorar tudo que tiver dentro do Windows, né? Você pode configurar como básico, customizar. A parte de recomendação é a parte que você vai rodar uma ferramenta e ele vai te dar recomendações do que você pode fazer para melhorar segurança, performance, disponibilidade da máquina, redução de custo. Então, será que você está usando o plano ideal para essa máquina? Ele pode aqui te dizer qual é o melhor plano para você usar dentro do seu ambiente. Fala, olha, acho que é melhor você reduzir o plano porque você não está usando tudo isso no mês. Então, reduz o plano e você vai economizar. A parte de diagrama é uma estrutura que vai mostrando para você tudo que está interligando. Então, máquina virtual está ligada a um disco e está ligado a uma placa de rede. Então, conforme você vai crescendo aqui dentro, vai conectando as informações, você tem um diagrama para facilitar de forma rápida você ver todas as informações. Resource Health é o coração, vai monitorar o data center do Azure, te dizendo o quê? Se esse ambiente está íntegro. Então, por exemplo, se tiver algum problema no host físico da máquina, você vai ser alertado aqui. Então, alguma ação vai ser tomada aqui dentro e você vai saber o que aconteceu com essa máquina. Será que deu um problema lá no Hyper-V da máquina? Você vai receber uns alertas aqui de eventos. Boot diagnóstico, lembra que eu falei? A tela, o screenshot da minha máquina. Então eu consigo visualizar em qual tela ela está.
Então imagina, vamos dar um exemplo bem conhecido, tela azul. Se desse tela azul, você está vendo uma tela azul aqui no boot do sistema, né? Eu nunca vi tela azul no Azure ainda, mas geralmente, né, às vezes fica uma tela preta e você consegue ter o que? Tirar uma foto e ver o que está acontecendo, né, nesse boot da máquina. Então, por exemplo, até aqui, ó, a máquina está ligada, está só esperando eu conectar nela. Esqueci a senha que eu coloquei lá. Se eu lembrar o usuário, eu posso alterar a senha e recuperar meu ambiente. Então, posso ter esse tipo de ação também. Redeploy é um recurso que, se você não conseguir conectar nessa máquina, lembra, veio aqui no Resource Health, viu que está com um problema a máquina, você não está conseguindo conectar e está com um xizinho vermelho, faça um redeploy, que é o que? Ele vai fazer o que? Vai desligar essa máquina e vai trocar o host físico, vai jogar em outro host dentro do Azure. Aí por quê? Porque pode ser que aquela máquina que está hospedando o seu servidor esteja com problema. Então ele vai trocar para uma outra estrutura interna e você pode recuperar a sua máquina. A parte de serial ela está em preview, né? Então tudo que está em preview dentro do Azure, ele está ainda em fase de homologação. Então esse serial console você já consegue conectar na máquina e já executar alguns comandos, né, de PowerShell. Então se você tiver algum problema para conectar, você já consegue tomar algumas ações, né? Como você não tem acesso à máquina ainda, esse é um modelo para você ter acesso à máquina. E essa é a forma simples de você gerenciar os recursos dentro do Azure e criar numa máquina virtual, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira parte do nosso treinamento e a gente se vê no próximo. Obrigado!